João, vou falar um negócio para você. É, Olha como são as coisas. Eu fiquei 30 anos dentro da igreja, eu comecei a participar quando eu tinha 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. Desde então, os pais que levaram, ou não? Olha, João, eu tenho que explicar a conversão da minha mãe, porque foi no mesmo dia. Algumas pessoas me perguntam se eu acredito em Deus ou não acredito e qual a experiência que eu já tive com Deus. Com 6 anos de idade, desculpa, Uhum. eu lembro que nós morávamos em Itaquera, nós iríamos para casa da minha tia em Guaianazes, né? Conheço. Era mais profundo ainda. Então, na época, o meio de transporte era o trem. Sim. E tinha uma vizinha da minha mãe, Dona Zene, inclusive eu encontrei com ela essa semana. A Dona Zene bateu, eu estava com uma outra tia minha, a tia Creuza, em casa, e a minha mãe. E a gente já preparando para sair, pegar o trem para Guaianazes, e essa vizinha bateu e falou assim: Ô, Aurora, nome da minha mãe, né? Aurora, tem uma irmã aqui, Bateu a muito porta. usada, bateu na porta, e falou assim: muito usada por Deus, e eu queria que ela fizesse uma oração para você. E eu lembro da frase da minha tia: não deixa essas crentes entrar em casa, porque crente fala muito e nós vamos perder a hora. E sua mãe, nessa época, não tinha nenhuma experiência com Deus? Não, Nada. mas e aí o que acontece? Ela deixou o pessoal entrar em casa. Certo. E eu lembro que a irmã Neyci, ela era uma senhora bem fortinha, assim, que nem eu, e ela começou a orar em casa, assim, quando você vinha na rua, tinha um espaço para estacionar um carro e tinha um jardim do lado. E tinha até um pinheiro, tinha um pinheiro lá no quintal de casa. E ela começou a orar e ela falou assim, Aurora, tem uma obra de feitiçaria enterrada no seu jardim. Minha mãe falou, não. Ela falou, tem. E naquela época era comum, como não tinha asfalto, Certo. era comum você ter enxada em casa para carpinar a frente de casa, porque crescia muito mato. Era comum isso aí. Porque Terreiro, né? Aquele isso. terraço, assim. Isso. E a irmã pegou, foi lá no jardim e ela começou a cavucar a terra e tirou um pote de... Você lembra que antigamente a maionese era em vidro? Sim, sim. Não sim. era plástico como é hoje, né? Não. Então era aquela embalagem da maionese com um óleo, um azeite, não sei o que que era. Tinha a foto da minha mãe e do meu pai e amarrada num laço vermelho. E ela teve o discernimento de Deus de falar que aquilo era uma obra que era para a morte. E aí a minha mãe lembrou que foi passado para ela fazer isso quando, numa fase que acho que o casamento dos meus pais não estava legal, era uma fase para amarrar o amor. Mas na verdade, conforme aquela foto ela fosse se destruindo, a pessoa ia morrer. E eu lembro que do meu pai estava bem já detonada, sabe? Certo. Então, já foi aquela experiência assim, como com uma pessoa que nunca veio em casa, a primeira vez que vem em casa, o lugar tá lá, me arruma uma enxada, eu cavuca, pega. Cara, como que eu não vou acreditar em Deus? Tipo, quem deu a revelação para essa irmã? E você, com 6 anos, Eu lembro. você teve essa experiência que te Sim, marcou. sim. E naquele momento nós três aceitamos Jesus. Eu lembro muito assim, claro, da gente fazendo a oração, aceitando Jesus. Naquele dia. Naquele dia, assim, na hora. Você e sua mãe. Seu pai estava aqui? Não, meu pai na Nigéria. Na Nigéria. Isso. E a minha tia, que falou, não deixa esses crentes entrar. E foi convertida também. Também, cara. Porque é impossível. Deus. Impossível, sabe, uma revelação dessa. Então, essa foi uma das experiências que a gente já teve ali, eu com 6 anos de idade. Então, para mim é impossível não acreditar no amor de Deus, na revelação, no dom da revelação. É lógico que tem casos e casos e você tem que saber em quem você está ouvindo. Sim. Mas que Deus faz, isso eu não tenho a menor dúvida. E assim foi que a gente teve essa experiência com Deus, né?